Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conecta. Na aula de hoje, nós vamos aprender os mais diversos tipos de perguntas que nós podemos colocar, implementar aqui no nosso formulário. Iniciando o nosso trabalho, nós temos essa barra flutuante, onde podemos colocar os recursos no nosso teste. Nessa cruzinha aqui, ela vai nos dar a opção de colocar uma pergunta. E como padrão já vem como múltipla escolha. Nós vamos começar de baixo para cima, logo na primeira opção, com uma resposta curta. A resposta curta ela é uma pergunta onde as pessoas podem responder em poucas palavras. Um exemplo que podemos utilizar para essa modalidade de pergunta seria o nome completo. É um estilo de pergunta do tipo de captação de informação. Então, vou passar a identificar no meu formulário quem é o aluno que está respondendo à minha avaliação. E aqui, apesar de ter essa opção de respostas corretas, como a gente não é uma resposta, é uma pergunta de captação de informação, a gente não vai trabalhar com isso aqui. E o que a gente pode fazer é zerar, porque automaticamente, quando nós configuramos, fizemos as nossas configurações, damos as preferências do formulário, nós colocamos que para cada pergunta ele considerasse um ponto automático. E aí a gente vai zerar, porque na verdade, se eu estou captando informações desse aluno, essa pergunta ela não pode ter valor para não influenciar no resultado final. Observe que pelo menos ela está obrigatória. Esse aluno precisa se identificar, a gente precisa entender quem é o aluno que está respondendo as perguntas. E a gente tem também a opção de descrição. A gente pode descrever aqui, em curtas palavras, uma mini ajuda, um mini helpzinho, orientando o aluno em como preencher ou responder. Preencha o seu nome completo com letras maiúsculas, né? A gente pode colocar isso também. Ou a gente também pode trabalhar a validação dessa resposta. A validação e expressões regulares e validações de resposta, nós vamos trabalhar na próxima aula. São recursos mais avançados, muito interessantes também, e que podem, que satisfazem aos critérios que a gente define e que esses alunos precisam seguir. Ok? A nossa próxima pergunta é a pergunta do tipo parágrafo. As pessoas podem dar respostas longas em um ou mais parágrafos. Então, iniciando o nosso trabalho de avaliação, descreva as etapas da fotossíntese e a sua importância para a vida na Terra. Aqui a gente também tem as opções de entrar com a descrição, caso seja, ela é opcional, ou também validar a nossa resposta, ou seja, que pelo menos nessa resposta a gente pode trabalhar a validação, que apareçam algumas palavras-chave. A nossa próxima pergunta, nós vamos escolher de múltipla escolha. Esse tipo de pergunta, os alunos poderão escolher entre um conjunto de opções. As pessoas só podem escolher uma única opção. Em alguns formulários de pesquisa de opinião, você pode ainda adicionar outro como opção e as pessoas possam digitar uma resposta curta, o que não se aplica muito para avaliações aplicadas em colégios. Com base nas respostas de uma pessoa, você pode enviá-la para uma determinada seção do formulário. A gente também vai ver isso principalmente em formulários gamificados, ok? Então, eu vou fazer aqui a nossa perguntinha com as opções e já já eu volto para ficar com vocês. Bom, e aqui eu volto, já digitamos aqui a nossa pergunta e agora eu estou digitando as opções para que vocês possam perceber como é simples e fácil a gente fechar uma pergunta com as opções do tipo múltipla escolha. Aqui eu estou digitando uma pergunta com até 4 alternativas. E pronto. E quantas vezes mais a gente fosse colocar as opções,
ele nos permite também incluir e a gente pode excluir através desse xizinho aqui, ok? Então aqui eu já tenho a definição do meu ponto e sendo múltipla escolha eu também posso indicar para o meu formulário qual é a pergunta correta. Então eu vou em respostas corretas e eu marco aqui que a minha opção correta para esse tipo de pergunta é a clorofila, que é a resposta correta, e dou como concluído. É importante esclarecer também que esse cheque aqui, ele só fica disponível somente para o professor com o formulário no modo estrutura, né, para o professor ou para o proprietário do formulário. Ok? Enquanto os alunos estiverem fazendo a sua prova, suas avaliações, eles não conseguem visualizar esse check-in aqui. Agora, nós vamos selecionar, incluir a nossa próxima pergunta, que é caixa de seleção. Esse tipo de pergunta, os alunos podem escolher entre um conjunto de opções, quando você tem mais de uma alternativa correta. Observe também que esse tipo de pergunta, caixa de seleção, ela nos dá a opção de adicionar outro, onde o aluno ele pode colocar uma outra resposta que não esteja relacionada, né, que não tenha sido relacionada às respostas corretas anteriores, ok? Com base nas respostas desse aluno, você ainda pode enviá-lo para uma determinada seção do formulário, né? Se satisfazendo essa condição, vá para a seção X. Se não, vá para a seção Y. Algo nesse sentido. Coisas que a gente também pode utilizar quando eu mostrar na videoaula de forma gamificada. E aí, mais tarde, a gente vai entrar nesse universo aí de criação. E a gente também pode definir regras obrigatórias para que os alunos possam seguir. Também falaremos disso numa videoaula somente sobre validação de dados e expressões regulares. Bom, eu vou editar aqui a nossa pergunta para esse tipo de pergunta e já já eu volto para demonstrar para vocês. E aqui está a nossa questão número 3, com recurso de pergunta, com tipo de pergunta, caixas de seleção, ok? Nós fizemos a pergunta e onde ele diz o seguinte: com base nas informações anteriores, é correto, é do tipo, perguntas do tipo, é correto afirmar que, né? Então, pode-se afirmar que. E aí você pode ter mais de uma alternativa correta em relação ao texto dado. Aqui nesse caso, nós temos 3 alternativas corretas. E a gente dá para indicar mais de uma no gabarito? Sim, dá. Quando a gente clica aqui, a gente quer dizer que a 1 é correta, a 2 é a correta e a 16 é a correta. Concluído. E olha que interessante. Aparece aqui para a gente, para uma rápida conferência visual, se a gente marcou as alternativas de forma correta. E na próxima questão, eu aproveitei para colocar um plus aqui. Uma pergunta novamente do tipo resposta curta, onde eu peço para esse aluno, em relação à questão anterior, somar somente as alternativas o quê? Corretas, e ele colocar o resultado aqui, na resposta curta. Interessante, não? Agora, nós vamos incluir uma pergunta do tipo lista suspensa. Esse tipo de pergunta é onde os alunos podem escolher entre um conjunto de opções, e aí também eles só podem escolher somente uma única opção. E é um tipo de pergunta que, semelhante à pergunta de múltipla escolha, os alunos também, com base nas respostas deles, eles podem, o formulário pode levá-los para uma determinada seção do formulário. Não são com todas as perguntas que esse recurso é possível, somente com essas perguntas do tipo lista suspensa, caixa de seleção ou de múltipla escolha. Ok? Então, para aqui a gente coloca as opções. No formato de estrutura, a lista suspensa, a gente ainda não vai enxergá-lo como lista suspensa, mas eu vou clicar lá no visualizador para você ver depois da pergunta pronta como é que funciona. Uma informação de captação de informação que eu acho que se aplica para esse tipo de pergunta e a gente ainda não colocou no formulário é identificar a turma desse aluno.
como molde, a gente, através do tutorial do Google Classroom, a gente pegou a turma do 7º ano como a nossa turma modelo, então vamos colocar aqui as opções do 7º ano. Eu posso dizer, posso ser do 7º ano A, 7º ano B e 7º ano C. Nesse caso, eu também vou limpar a pontuação, porque é uma captação de informação apenas. É uma pergunta obrigatória, que eu também identifico, inclusive, alunos com nomes semelhantes, mas de turmas diferentes. É importante a gente ter essa diferenciação, ok? Subindo aqui e clicando no nosso visualizador, olha como é que está ficando a cara do nosso formulário. Então, nome completo, as perguntas e aqui turma. E olha, aí se apresenta dessa forma na visão do aluno. Escolher. E aqui ele escolhe a turma na qual ele faz parte, ok? Mas Cida, tá vendo? Eu cliquei, ele esperava como expectativa que eu selecionasse uma opção. Como eu não fiz, ele me notifica que essa pergunta é uma pergunta obrigatória. Bom, e aí você pergunta assim, esteticamente falando, mas Cida, a turma ficou lá no final do formulário. Não seria interessante colocá-la no início do formulário, já que é uma captação inicial de informações desse aluno? Sim, é possível. Então, se a gente voltar, vou fechar essa guia. Se a gente retornar aqui para o nosso modo de estrutura, eu também posso mover essa questão aqui, essa pergunta, para cima. Aqui, ó, se você observar, aqui é um seletorzinho que dá para a gente clicar, manter posicionado e ir subindo com essa questão. Eu quero colocar embaixo de nome completo. E pronto. Eu movi a minha pergunta, tá? Então é possível, ele traz essa versatilidade, né, de recursos, que é justamente, ao invés de eu ter que apagar todo um trabalho já feito para incluir, colocar a pergunta na ordem que a gente precisa, não é necessário. Eu apenas faço a minha movimentação aqui, eu apenas movi para cima a pergunta que estava fora de ordem, ok? E descendo aqui o nosso formulário, a gente posiciona o cursor na nossa última pergunta e clique em adicionar mais uma pergunta, porque aí você sempre vai adicionar as perguntas novas no final do formulário. Se o seu cursor, por exemplo, tiver posicionado no início ou no meio, quando você clicar em adicionar e não prestar atenção da posição que você está, ele vai inserir a pergunta nova imediatamente após a pergunta onde você está localizado. Então, se eu tiver aqui na 2, ele vai inserir uma pergunta entre a pergunta 2 e a 3 que já foram elaboradas. Mas isso não impede, a gente só exclui, aperta em excluir, vai lá para o final do nosso arquivo, por exemplo, da nossa última pergunta, com o cursor posicionado aqui, você pode clicar em adicionar pergunta e ela será adicionada no final do nosso formulário, ok? Então, a nossa próxima pergunta é upload de arquivo. Esse recurso aqui, ele é interessante demais da conta. Então, vamos lá. Olha que interessante. Ele já traz, ele permite, né, com que os participantes façam o quê? O upload de arquivos no Drive. Ué, mas como? Através de alguma pergunta que esse aluno pode subir com arquivos? Sim, é possível. Quando a gente clicar em continuar, ele é bem intuitivo, ele já dá para a gente todas as coordenadas que a gente precisa para que, dentro dos critérios específicos, para que o aluno ele possa subir com esse arquivo. Então, os alunos eles podem fazer o upload de arquivos em resposta a uma única pergunta e a um único upload, ok? Os arquivos enviados por upload, eles vão ocupar o espaço de armazenamento no Google Drive do proprietário do formulário. Então, professor, se você está editando o seu formulário, todos esses arquivos que subirão, que os alunos vão anexar a esse formulário, eles ficarão na pastinha, dentro da pastinha desse formulário, no seu Google Drive, ok? E você também pode escolher, olha que interessante, o tamanho máximo de arquivo para os alunos fazerem o upload. Isso aí é para evitar justamente arquivos com tamanhos muito exagerados, até porque hoje, no formato free, o Google Drive, se não me engano, ele permite de 200 a 256 megas de espaço e armazenamento livre, sem cobrança. Então, para evitar
arquivos muito gigantes, muito exagerados em tamanho, a gente coloca esse corte aqui para 1 mega, já é o suficiente. Uma outra coisa também interessante é que você pode permitir alguns arquivos específicos. Você, por exemplo, pode escolher entre documento, planilha, PDF, vídeo, apresentação, desenho, imagem ou áudio. Você escolhe que tipo de arquivo esse aluno vai anexar nessa atividade. No nosso caso aqui, eu vou escolher uma imagem de pelo menos somente um arquivo, tá? Número máximo de arquivos que cada aluno pode botar, né, pode fazer upload nessa atividade. Aí você escolhe no mínimo um, no máximo 10 arquivos. 1, 5 e 10. Um só, já é o suficiente com o tamanho de 1 mega. Aqui, ver pasta, simplesmente, à medida que você for recebendo esses arquivos, você também pode acessar a pasta onde esses arquivos ficarão guardados no seu Google Drive, tá? Então, ele traz uns recursos bastante interessantes. Então, em que momento, por exemplo, eu posso utilizar esse recurso? Bom, a partir do momento que eu peço a esse aluno para fazer o quê? Uma pesquisa. E nessa atividade, eu peço para que esse aluno pesquise uma imagem na internet explicando todo o processo de fotossíntese. Ok? Aqui assim. No visualizador, o aluno acessará o seguinte recurso. Ó. Ele já coloca um botão adicionar arquivo. Então, o aluno clicará aqui. Ele pode fazer um upload do dispositivo dele, do computador, do drive desse aluno, ou selecionado previamente. Ele pode simplesmente pesquisar isso através do Google ou através de arquivos recentes que ele tenha trabalhado no drive. Ok? Ele também diz que é uma pergunta obrigatória, pois eu não anexei nenhum arquivo. Só entrei aqui como uma forma de teste para vocês. Vou fechar o modo de formulário e vamos entrar aqui no modo de estrutura. E tá aí. Vamos partir agora para o nosso próximo tipo de pergunta. Vou incluir, e aqui no seletor, escala linear. Vamos falar um pouquinho sobre esse recurso, esse tipo de pergunta de escala linear. As pessoas podem classificar sua pergunta em uma escala, e você dá um número mínimo e um número máximo. A escala pode começar por 0 ou 1, e ela pode terminar em um número inteiro, de 2 a 10. Você pode definir o marcador para o início e o fim da escala. Exemplo, esse tipo de pergunta reflete muito quando queremos dar um feedback ou responder a uma pesquisa de opinião, mas também pode ser aplicada em formulários de provas escolares, bastando você apenas entender o conceito e sua usabilidade e fazer a adequação necessária de acordo com a sua disciplina. Então, eu vou fazer um modelo aqui de uma pergunta e já volto para demonstrar para vocês. Bem, e aqui está no nosso exemplo, por exemplo, eu posso pegar um gancho em relação à imagem que o aluno postou na pergunta anterior. Em relação à imagem da pesquisa, defina o grau de importância da fotossíntese na Terra. E eu escolhi como escala 1. Aqui no seletor, você pode iniciar com 0, 1 e aqui de 2 a 10. Eu escolhi 5, até porque as minhas opções serão essas. 1, sem importância. O processo não tem nenhuma importância para a vida na Terra. E o 5, muito importante. E aqui no visualizador, olha que interessante. Essa pergunta, ela se apresenta assim, da seguinte forma. Então, em relação à imagem, pesquisa, defina o grau de importância da fotossíntese na Terra. Muito importante, né? Então, aqui está, você pode fazer com que eles marquem, dentro de uma escala,
o grau de importância de um determinado processo. Isso pode ser aplicado também de acordo com o que a matéria pedir, com as opções que você definir. Aí vale a sua criatividade na criação das perguntas. Agora, a gente vai incluir a nossa próxima pergunta do tipo grade de múltipla escolha. Confundi um pouquinho, né? Linhas e colunas. Bem, você pode criar uma grade onde as pessoas selecionarão uma resposta por linha. Para limitar as pessoas a uma opção por coluna, no canto inferior direito da pergunta, é só a gente clicar em mais e aqui a gente escolhe limitar a uma resposta por coluna. E tem também ordenar as linhas aleatoriamente, para que as linhas não fiquem sempre na mesma posição. Isso aí quando a gente quer confundir a cabeça dos nossos alunos e para evitar aquele passa e repassa de respostas marcadas que a gente comentou lá na nossa aula de configuração do formulário, tá? Para ordenar as linhas aleatoriamente no canto inferior, a gente pode utilizar também esse mesmo recurso, tá bom? Bom, eu vou escrever aqui a pergunta e já já volto para demonstrar para vocês. Bom, pessoal, já acabei de editar aqui a nossa pergunta do tipo grade de múltipla escolha. Aqui nas linhas eu coloquei as alternativas e aqui nas colunas eu coloquei a ordem em que esse ciclo aqui ele acontece. E eu vou ter que relacionar em que ordem essas etapas acontecem. Elas não estão na ordem correta aqui no nosso demonstrativo. Bom, vou colocar o formulário no modo de exibição para vocês verem como isso ocorre na prática. Indo lá para baixo. Olha que legal! Considerando as etapas da fotossíntese abaixo, relacione a ordem que elas ocorrem. Então, por exemplo, a redução ela é a segunda etapa, na verdade. A fotólise ela faz parte, é um ciclo que começa primeiro. E assim que a gente marca, a gente não consegue enviar o formulário se a gente não marcar as demais linhas, porque ele avisa para a gente o seguinte: esta pergunta exige o quê? Pelo menos uma resposta por linha. Então, todas as linhas devem ser marcadas para que a gente possa avançar com esse formulário. Então, aqui na minha ordem, eu coloco que a fotólise é a primeira etapa, a redução é a segunda etapa, a síntese é a quarta etapa e a participação do CO2 é a nossa terceira etapa. E aí sim, ele libera, né, para que a gente possa partir para a próxima pergunta ou até mesmo enviar esse formulário se for a última questão da nossa avaliação. Ok? Vou fechar aqui e voltar para o nosso modo de estrutura. É um recurso que ele não é difícil de ser utilizado. Você só precisa trabalhar bem o planejamento das suas perguntas, a disposição das suas respostas e tentar fazer os testes e ver se funciona, ok? Se esse tipo de pergunta se aplicar para o formato da pergunta que você formulou, você pode aplicar normalmente na sua avaliação, ok? Ele entende que para cada linha que você acerta, o aluno ele ganha o quê? Um ponto. Ok? Então, ele pode ser avaliado por linha correta. Se ele errar uma ou duas linhas, aqui ele, nesse caso, teoricamente, para essa questão, ele só levaria 2 pontos. Agora, nós vamos colocar mais uma aqui, mais um tipo de pergunta, que é a grade da caixa de seleção. Ela é similar à nossa pergunta do tipo de múltipla escolha. A única diferença entre esses dois recursos é que na múltipla escolha a gente só pode escolher um valor por linha e a grade de seleção a gente pode escolher até 2 ou 3 valores por linha. Então, eu vou formular aqui a nossa pergunta e já já eu volto para demonstrar para vocês. Bem, e aqui voltamos já com a nossa pergunta formulada dentro da categoria grade da caixa de seleção. Aqui você pode observar que eu adaptei para esse tipo de pergunta e esse tipo de recurso do formulário somente para uma coluna. Aqui em respostas corretas, eu sei que existem 2 possíveis respostas para o que esta coluna aqui está pedindo.
Então, nesse caso, eu só selecionei somente as alternativas corretas, que valeriam 1 ponto. Vou concluir. E também, especificamente, para esse tipo, para esse formato, eu não vou exigir uma resposta em cada linha. Eu vou tirar essa opção e vocês vão entender por quê. Vamos colocar no modo de exibição do formulário. Eu tirei a obrigatoriedade para vocês entenderem da seguinte forma, porque não necessariamente todas essas alternativas estão corretas. Então, o exercício, no desenrolar aqui da pergunta, no final, ele diz o seguinte: são encontrados em todos os organismos fotossintetizantes. Bom, eu sei que é cloroplastos e mitocôndrias. Se eu não tiro aquela opção de obrigatoriedade, eu não consigo, não jamais ia conseguir avançar. Mas se correr o risco do aluno entregar esse formulário sem essa questão respondida. Bom, a questão é, se ele acertar as alternativas, ele terá ponto. Se ele não acertar ou acertar em parte, terá os pontos correspondentes. Se ele não fizer, não terá pontos nenhum. Né? Então, vale também uma ação de uma sensibilização na hora dos alunos fazerem um teste, terem cuidado e só enviar quando certificarem de que todas as perguntas estão devidamente respondidas. Bom, pode-se fazer esse trabalho de sensibilização também, ok? Você não deixar de utilizar um recurso que vá, no fundo, preservá-los, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você precisa adequar e adaptar a sua questão e, de uma certa forma, não permite o recurso da obrigatoriedade, aí, nesse caso, a gente trabalha com uma certa sensibilização por parte desses alunos em ter um certo tipo de cuidado antes de enviar esse formulário final. Bem, e agora a gente vai partir para a nossa próxima pergunta, que é a pergunta do tipo data, onde os alunos respondem no formato de dia, mês e ano. Então, por exemplo, aqui, em que dia, então, quando surgiu o Dia Mundial da Biodiversidade? E a gente deixa a opção aqui de dia, mês e ano. Indo para o visualizador, o aluno terá esse formato aqui. Então, por exemplo, a gente pode escolher o ano, se não me engano foi 1992, novembro 29, data estabelecida pela ONU como o Dia Mundial da Biodiversidade. Ok? Então, a gente pode também trabalhar com o estilo de data. Sendo que, para esse tipo aqui de pergunta, não há correção automática pelo Google Forms. Então, o professor ele terá que corrigir manualmente cada resposta. Tá? Então, vou voltar aqui para o nosso modo de estrutura. Bom, agora a nossa próxima pergunta, ela vai ser a pergunta do tipo hora. O nosso último exemplo aqui. Bom, a hora, a gente tem aqui 2 tipos de parâmetros que a gente pode trabalhar nesse tipo de pergunta. O horário, que você tem o contador de horas e minutos, ou a duração, ok? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com a duração, para o tipo de pergunta que eu formulei. Mas fica a seu critério, a seu cargo, ou de acordo com a sua disciplina, você escolher onde o aluno poderá colocar efetivamente a hora, ou ele vai trabalhar com informações de duração do tempo. Eu vou colocar aqui a perguntinha e já já eu volto para demonstrar para vocês. Pronto, pessoal. Aqui eu já terminei de editar a nossa pergunta. E finalizando a nossa pergunta, a gente vai exibir o nosso formulário aqui no visualizador.
E o campo de horas, ele fica assim. Então, eu vou colocar aqui 10 horas. Ele não emite nenhuma crítica, ele entende que são horas inteiras. E assim eu posso enviar o meu formulário. Depois de checar, depois de eu não checar se está tudo ok, certo? Checado e conferido, a gente pode enviar o formulário. Então, nessa resposta também, no formato de horas, o aluno ele pode editar, responder no formato tanto de data quanto de hora, como a gente demonstrou anteriormente, ok? Aqui eu vou sair do site. A gente acaba abrindo várias guias ao mesmo tempo, porque no modo de exibição, né, o Google ele abre uma nova guia a cada solicitação de exibição. Então, nesse caso, a gente vai se policiando e fechando, senão daqui a pouco a gente não tem mais espaço no nosso navegador para tanta guia aberta, né? Então, é isso, pessoal. A gente acabou chegando ao final dessa aula. Espero que vocês tenham entendido todas as formas simples que podemos gerar as perguntas para o nosso formulário. E como eu disse inicialmente, tudo vale pelo planejamento, pela forma como você elabora suas perguntas, assim como as respostas. E façam testes. Testem, use bastante formulário. Dizem que praticar é fazer bem feito, então pratiquem, façam os testes, façam as avaliações, as provas, e vocês vão ver o quanto que de tanto praticar vocês vão ter um conhecimento maior de todos os recursos disponíveis na plataforma e aliado a isso a outros recursos mais avançados que vamos ver nas aulas que se seguem, ok? Então, se vocês curtiram essa aula, deixem seu like, inscrevam-se e ativem o sininho para que vocês recebam sempre o aviso quando postarmos uma nova videoaula. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem precisa de ajuda e conhecimento. Até a próxima aula.